Boa noite, meu querido aluno. Vamos começar a nossa videoaula. Preparei aqui para vocês uma revisão de primeira. Espero que vocês tenham paciência para assistir, porque é muita coisa. Estou com toda a energia, né? Um pouco rouco, mas vamos que vamos. Bom, vamos começar com a ecologia. E aqui nós temos uma cadeia alimentar. E o Enem pode perguntar para vocês quem é, por exemplo, o maior nível trófico. E o maior nível trófico é o que está mais distante do produtor. Nesse caso, o gavião. E o menor nível trófico é justamente o que faz fotossíntese, que é o produtor. Agora, quem é o maior nível energético? É o produtor, porque ele é que faz a fotossíntese. Por isso é o que tem maior nível energético. Enquanto que o menor nível energético é o gavião, porque a energia ela vai diminuindo ao longo da cadeia alimentar. Agora, se tivesse um poluente aí, tipo o mercúrio ou o chumbo, quem seria o mais prejudicado? Nesse caso, vai ser o gavião, porque metais pesados eles vão acumulando ao longo da cadeia alimentar, porque são substâncias não biodegradáveis. Nesse caso, o que vai ter maior concentração de poluente é o gavião e a menor concentração de poluente vai ser o produtor. Bom, em relação às interações ecológicas, a gente tem aqui a colônia e a sociedade. A diferença entre elas é que a colônia, os indivíduos estão unidos anatomicamente, né? Tipo as bactérias, onde uma bactéria ela está unida pelo corpo aqui, ó, fisicamente, anatomicamente. Isso é uma colônia. Enquanto que a sociedade, eles não estão unidos fisicamente. E há uma divisão de trabalho na sociedade, como acontece com as abelhas, com as formigas, com os cupins. É o cansaço, gente. Mas já a colônia, eu posso também ter divisão de trabalho, como a colônia do tipo heteromorfa, onde tem divisão que acontece com a caravela. Já a colônia isomorfa são as bactérias onde todas são semelhantes quanto à forma. Agora, colônia e sociedade são consideradas relações interespecíficas porque é a mesma espécie. Agora, relações interespecíficas, que são espécies diferentes, eu tenho aqui a protocooperação. A protocooperação é onde um ajuda o outro, ou seja, um indivíduo vai ser beneficiado e o outro também. Aqui nesse exemplo, eu tenho o caranguejo emitão, que em cima dele tem uma anêmona. Então esse caranguejo ele dá locomoção para a anêmona. Aonde o caranguejo vai, a anêmona vai também. Porque a anêmona é um animal fixo e o caranguejo dá locomoção para ela. Enquanto que a anêmona dá proteção para o caranguejo, porque a anêmona ela tem os quinidoblastos que queimam. Então a anêmona dá proteção e o caranguejo locomoção. Um ajuda o outro. E essa relação não é obrigatória. Por isso é uma protocooperação. Já o mutualismo também um ajuda o outro. É positivo, positivo. Só que no mutualismo a relação é obrigatória. Quando você separa a morte de um dos indivíduos, nós temos como exemplo os líquens, onde eu tenho uma alga e um fungo. A alga faz fotossíntese e dá alimento para o fungo, enquanto que o fungo ele consegue absorver a umidade do ar e também ele consegue absorver água e minerais, dando isso para a alga. Então o fungo ajuda a alga e a alga produz açúcar, que é a glicose, pela fotossíntese, ajudando o fungo. Então é um mutualismo, um ajuda o outro. Agora, se eu tirar o fungo, a alga morre. Por isso que o mutualismo é obrigatório, diferente da protocooperação, que não é obrigatório. Outra relação interespecífica aqui é o comensalismo. Só que no comensalismo, um é positivo e o outro é neutro. No caso aqui, o tubarão ele é neutro. E quando o tubarão se alimenta, tem um peixinho que fica debaixo dele, que é a rêmora. E a rêmora,
se alimenta dos restos do tubarão. Então, quando um animal se alimenta do resto do outro, é o comensalismo. Só que o comensalismo hoje clássico basta ser positivo e neutro. No caso do tubarão, neutro, e a rêmora, o peixe piloto, é positivo porque se beneficia dos restos do tubarão. O inquilinismo é quando um ser vive no corpo de outro. No caso aqui eu tenho uma orquídea e a orquídea ela fica em cima de outra planta. Então, quando o ser vive no corpo de outro, pode ser também um animal vivendo no corpo de outro. Geralmente, quando é um animal vivendo no corpo do outro, você chama de inquilinismo. Quando uma planta vive no corpo do outro, você chama de epifitismo. Então, plantas epífitas, eu tenho orquídeas e bromélias. Já o quilinismo do reino animal, eu posso ter o pepino do mar, onde tem um peixe que vive dentro dele. Tá bom? E no inquilinismo, um é positivo e o outro é considerado neutro. No caso do exemplo do pepino do mar, o pepino ele vai ser neutro e o peixinho que fica dentro do pepino, se escondendo de predadores, ele vai ser positivo. Bom, continuando as interações ecológicas, nós temos aqui a competição. E a competição interespecífica é a disputa pelos mesmos recursos ambientais entre organismos que têm nichos ecológicos semelhantes. Então, toda vez que os animais explorarem o mesmo recurso, vai ter uma competição. Então, lá na questão que o Enem trazia para vocês, vocês devem observar a palavra nicho ecológico. Explorou o mesmo nicho. Se eles apresentarem lá o mesmo nicho, o mesmo hábitat, vai ter uma competição entre eles. Aí você marca a competição. Se no caso for da mesma espécie, aí vai ser uma competição intraespecífica. Se for de espécie diferente, você marca uma competição interespecífica. Já o predatismo ocorre quando uma espécie se alimenta de outra de espécie diferente, como acontece, por exemplo, com um leão, quando devora, no caso, uma zebra, quando a onça, né, também devora uma determinada presa. Então você vai ter aí o predador e a presa. Já o parasitismo é quando um ser vive à custa de outro, como por exemplo, temos aqui os vermes. Podemos ter ali a lombriga e o homem. A lombriga é o parasita e o homem é o hospedeiro. Dentre os mosquitos, por exemplo, podemos ter ali o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue. A dengue é causada por um vírus. Então, nesse caso aqui, o homem é o hospedeiro e o vírus vai ser o parasita. Agora nós temos aqui a competição intraespecífica. Perceba aqui que eu tenho dois animais aqui, ó, dois servos, e eles estão lutando provavelmente aí por uma fêmea. Então, a competição intraespecífica geralmente acontece por território ou pela posse da fêmea. Agora, a competição intraespecífica vai ser bem fácil porque ele vai colocar que os indivíduos pertencem à mesma espécie. E aí você observa e marca. Porque se for espécie diferente, vai ser uma competição interespecífica. Aqui você tem o canibalismo, que é quando um animal mata outro da mesma espécie, como acontece com o louva-a-Deus e com a viúva negra, que após a cópula, a fêmea devora o macho. Então, tanto competição quanto canibalismo aqui, nesse exemplo, nós estamos falando aqui como relações intraespecíficas. Uma interespecífica, né, desarmônica, e que pode cair esse ano, é o amensalismo. O amensalismo é quando uma espécie elimina uma substância que inibe o crescimento de outra, como, por exemplo, a maré vermelha, onde eu tenho algas chamadas pirrófitas dinoflagelada, que liberam substâncias que acabam prejudicando, né, os peixes, porque são substâncias tóxicas. Também podemos dar como exemplo o fungo, que libera também substâncias tóxicas que acabam prejudicando as bactérias. Também o eucalipto. O eucalipto é uma espécie aqui no nosso estado, por exemplo, que é uma espécie exótica, foi trazido para cá,
e ele libera toxinas que não deixam outras plantas crescerem. E assim o eucalipto vai substituindo gradativamente a nossa floresta nativa. Agora vamos para a nossa aqui primeira questão. Em uma floresta existem duas populações herbívoras que habitavam o mesmo ambiente. Olha só, essas duas populações, ele diz que aqui está no mesmo ambiente. A população X mostrava um grande número de indivíduos, enquanto que a Z era pequena. Ambos tinham hábitos ecológicos semelhantes. Olha só, aqui é a palavra-chave. Ele diz que eles têm hábitos ecológicos semelhantes. Com a intervenção humana, ocorreu fragmentação da floresta em duas porções, o que separou X e Z. Após algum tempo, observou-se que a população X manteve sua taxa populacional, enquanto que a Z aumentou a sua, até que ambas passaram a ter aproximadamente a mesma quantidade de indivíduos. Que tipo de relação tinha entre X e Z? Bem facinho, né, gente? Porque se eram duas populações herbívoras, então comiam plantas. Se eles estavam no mesmo ambiente e eles ainda tinham o mesmo hábito ecológico, os hábitos eram semelhantes. Então, se eles comem a mesma coisa, são herbívoros, vai ter o que entre eles? Uma competição. Portanto, a resposta vai ser a letra C. Aqui nós vamos trazer para vocês uma questão sobre sustentabilidade. É correto afirmar que o conceito de sustentabilidade na exploração humana de recursos naturais sugere o que seria a sustentabilidade. É justamente você usar os recursos da natureza de forma racional, garantindo isso para as gerações futuras. É por isso que hoje nós temos o que chamamos de energias sustentáveis, que é justamente para proteger o nosso ambiente. E isso pode cair na tua prova. Quem são essas energias sustentáveis? Eu coloquei aqui para vocês. Nós temos aqui a energia eólica, que é do vento, a geotérmica, que vem do calor da terra, a hídrica, que é da água, a energia solar, que é justamente que vem da radiação solar. É até engraçado, né? Energia solar, claro, é do sol. E a energia da matéria orgânica, que é da biomassa, tipo a cana-de-açúcar, cuja a cana-de-açúcar vai fornecer para a gente o etanol. Nós temos também algas, que também fornecem a energia da biomassa. E aqui nessa questão, ele pede apenas o conceito de sustentabilidade. E qual é o conceito? Existência dos recursos para as próximas gerações. Portanto, aqui a letra B. É bom frisar também as energias que não são sustentáveis, que são as poluidoras. É bom saber que é justamente o petróleo, que são as energias não renováveis, o gás natural, você também tem o carvão mineral e a energia nuclear. São energias que não se renovam, diferente das energias sustentáveis, que a maioria, todas elas se renovam constantemente. Vamos para a nossa próxima questão. Antes da questão, vamos lembrar o que é simbiose. Existe a simbiose é uma relação entre dois seres, como o mutualismo, que eu expliquei anteriormente, que é uma relação obrigatória, onde um ajuda o outro, como acontece com os linkens. Também acontece, temos outros exemplos, como por exemplo aqui os corais. Os corais eles apresentam uma relação de mutualismo ou de simbiose com as oxantelas. As oxantelas, o que ela faz? Ela faz a fotossíntese e com a fotossíntese ela consegue fornecer açúcar para os corais. E o coral se alimenta. E o coral, por sua vez, protege essas oxantelas, porque os corais eles queimam, porque eles apresentam os quiniodoblastos, que são células que queimam, são usadas no caso no ataque e defesa, além de um hábitat que o coral fornece para as oxantelas. Só que tem um fenômeno de contaminação que é o famoso aquecimento global. E o aquecimento global, que é causado por gases de estufa,
em excesso, como o gás carbônico, o metano e o CF6, esses gases estão aumentando a temperatura da Terra. E não só a temperatura da Terra, como também dos oceanos. E o aumento da temperatura dos oceanos causa um estresse oxidativo e essas algas morrem. E a alga morrendo, o que acontece com o coral? Ele fica branco, porque é justamente as algas que apresentam pigmentos que vão dar cor ao coral. E sem as algas, o coral morre, porque ele vai ficar com sua alimentação reduzida. E isso é um grande impacto para a natureza, porque os corais é onde os peixes buscam refúgio, é o local de reprodução dos peixes e de alimentação. Há um desequilíbrio muito grande para a cadeia alimentar aquática. É um prejuízo enorme mesmo em termos de biodiversidade. E aqui a gente traz uma questão. Uma análise feita pela Universidade Federal da Bahia indica que após a chegada do petróleo no Nordeste, houve diminuição de cerca de 40% do número de espécies de invertebrados nos recifes de corais da região analisada. Além disso, a mortalidade dos corais, que normalmente era de cerca de 5% por ano, aumentou para 51,92%. Este fenômeno pode ser observado pelo branqueamento do coral, um sinal de que o ser vivo está doente e pode morrer. O branqueamento dos corais, no contexto apresentado no texto, é uma consequência direta. Ele quer saber a consequência direta do branqueamento dos corais. E qual seria a consequência direta? Letra A. Diminuição da taxa de fotossíntese e da morte das algas simbióticas. Lembra que quando morrem as algas, o coral fica branco. Então, o branqueamento é justamente causado o quê? Pela morte dessas algas. E elas fazem o quê? A fotossíntese. Então, uma consequência seria o quê? A diminuição da taxa de fotossíntese e a morte das algas simbióticas. Portanto, a resposta aqui vai ser a letra A. Aqui agora a gente vai falar um pouquinho para vocês, né, sobre reciclagem. A reciclagem, gente, é um método onde os materiais passam por uma série de processos que modificam sua estrutura química, física, biológica para que se tornem novos produtos. Então, reciclar é voltar a ser matéria-prima. Então, você pega ali, por exemplo, aquelas latinhas de alumínio e elas vão para uma indústria e vão passar por um processo físico e químico e eles vão voltar a ser matéria-prima para que possam fazer o mesmo produto ou outros produtos. Bom, nessa quinta questão, ele quer que você aqui classifique quando você tem a reutilização e quando você tem a reciclagem. Então vamos aqui classificar e depois marcar aqui na sequência correta. Tá bom, gente? É uma questão sobre reutilização e reciclagem. Garrafas PET para guardar água na geladeira. No caso aqui eu estou reutilizando. Estou pegando a garrafa e colocando água, então estou fazendo uma reutilização. Vidro de garrafa para produção de para-brisa de carros. Nesse caso, eu estou fazendo uma reciclagem. Essa garrafa deve ir para uma indústria, vai passar por processos físicos e químicos para que depois possa produzir o para-brisa. Então, nesse caso, vai ser uma reciclagem aqui, número 2. O primeiro seria o 1. Papéis unidos como bloco de rascunho. Então, nesse caso aqui, eu estou reutilizando novamente aqui os papéis. Casca de frutas para compostagem. É interessante, porque aqui seria, no caso aqui, a reciclagem da matéria orgânica. E quando você faz compostagem, você pega ali casca de banana, de frutas, e você coloca para sofrer decomposição, para fazer adubo. Isso é uma reciclagem, que é a compostagem. Componentes eletrônicos para construção de computador. Nesse caso também uma reciclagem, porque você vai pegar os componentes, vai para a indústria, e ali vai passar por processos químicos e físicos, volta a ser matéria-prima, para que você possa
construir computadores. Beleza? Bacana, né, gente? Então, essa resposta vai ser a letra B. 1, 2, 1, 2, 2. Tá bom? Vamos para a nossa próxima questão. Sexta questão. O ciclo do nitrogênio consiste na circulação de átomos desse elemento químico entre os seres vivos e a parte não viva do ambiente. Além disso, ele faz parte de muitas moléculas orgânicas. Com base nos conhecimentos sobre o ciclo do nitrogênio, considere as afirmativas a seguir. O maior reservatório de nitrogênio do planeta é o solo? Não, gente. Não. Tá vendo só aqui, Henrique, Micaela, Jamile, olha só aqui, não. O maior reservatório de nitrogênio do planeta é o ar, não é o solo. Tá, gente? É no ar, em torno de 78%. O nitrogênio disponível no ar atmosférico não pode ser fixado pelas bactérias? Claro que sim. As bactérias fixadoras conseguem obter o nitrogênio. Tá vendo? Só que essa questão é em Ágata. Essa questão aqui, meu querido aluno, ela também está errada. A nitrificação é o processo de transformação da amônia em nitrito e este em nitrato? Sim. Você vê que quando a amônia vira nitrito e depois nitrato, esse processo é chamado de nitrificação, que é amônia em nitrito e em seguida nitrito em nitrato. Então, esse processo de amônia até nitrato é a nitrificação. Item 4. As moléculas das plantas constituem a fonte de nitrogênio para os animais herbívoros que se alimentam dela? Sim, porque no caso as bactérias elas fazem fixação. Por exemplo, aqui, ó, o nitrogênio ele foi transformado aqui em amônio. Tá vendo? E esse processo é a fixação. Depois a amônia ela vira aqui ó, nitrito. E esse é a nitrosação. Depois o nitrito vira nitrato. E isso é a nitratação. E a nitrosação mais a nitratação é o que chamamos de nitrificação. Mas o nitrato ele pode voltar para a atmosfera. E isso é a desnitrificação. Então, quando a bactéria fixa, que aí vira amônia, e depois nitrito e nitrato, aí a planta pega o nitrato. E o nitrato passa para a planta, e a planta, ao absorver esse nitrogênio, ela vai usar para fazer seus aminoácidos e também seus nucleotídeos. O aminoácido vai virar proteína e o nucleotídeo, ácidos nucleicos. E se a gente comer essa plantinha, esse nitrogênio passa para a gente. Então, só conseguimos nitrogênio através da cadeia alimentar. Então, quer dizer que um herbívoro come a plantinha. E se a gente comer esse herbívoro, o nitrogênio passa para a gente. Então, o nitrogênio passa da planta, que passa para o herbívoro, que passa para o carnívoro. E assim por diante. Portanto, está certo o item 3 e o item 4. Agora, bora falar um pouquinho sobre a biomagnificação. A biomagnificação é quando alguma substância não biodegradável vai acumulando ao longo da cadeia alimentar. E sempre o mais afetado é o último nível trófico, porque a substância não é degradada. E o menos afetado é o produtor, que é o primeiro nível trófico. E o mais afetado é o homem. Como você vê aqui na seta, aqui, ó, o aumento da concentração do poluente, ó, que vai do produtor, né, até o último nível trófico. O rompimento da barragem de rejeitos de mineração no município mineiro de Mariana e o derramamento de produtos tóxicos nas águas do Rio Doce, ocorridas em 2015, ainda têm consequências para os organismos que habitam o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, localizado a mais de 1.000 quilômetros de distância. Esse desastre ambiental afetou o fitoplâncton, as esponjas, as algas macroscópicas, os peixes herbívoros e os golfinhos. Concentração mais elevadas dos compostos citados são encontrados em... Bom, desses seres que ele colocou aqui,
O topo da cadeia alimentar é o golfinho, porque ali você tem fitoplâncton, que é um produtor, algas macroscópicas também é um produtor, as esponjas que são animais filtradores, e o peixe herbívoro que come essas algas. E o golfinho, ele é carnívoro, o golfinho come peixe, portanto o golfinho ele está no topo da cadeia alimentar. E lembra que ele perguntou onde a maior concentração do poluente. E como o poluente aqui ele não é biodegradável, então o mais afetado é sempre o último nível trófico, quem está lá no topo, no caso, o golfinho. Portanto, a resposta vai ser aqui a letra B. Questão de número 8. A floresta amazônica é uma bomba que suga água do ar vindo do Oceano Atlântico e do solo e a faz circular pela América do Sul, causando em regiões distantes as chuvas pelas quais os paulistas desejavam em 2014. Aí ele daria referência: o desmatamento compromete essa função da floresta, pois sem árvores. Bom, gente, como é que a planta participa do ciclo da água? Essa questão aqui é de ciclo da água. A planta, ela perde água na forma de vapor, que é a transpiração. Então você vê que a floresta amazônica é uma bomba, como ele fala no texto. Ou seja, ela absorve água do solo, a água vem de longe, né, pelo ar, aí ela precipita, e depois essa planta absorve pelas suas raízes, e essa água vai pelo xilema da raiz até a folha. O xilema conduz essa água até a folha. Aí na folha você vai ter a transpiração. A água vai sair na forma de vapor, e essa água que sai, ela vai formar as nuvens, e as nuvens vão ser levadas para longe. E lá você vai ter chuva. Com isso, a Amazônia contribui com chuvas em várias regiões, em várias outras localidades. Então aqui, se fizer o desmatamento, o que vai comprometer? O que vai comprometer? Vai comprometer o quê? A superfície de transpiração. Portanto, a resposta vai ser a letra C, diminui a superfície total de transpiração. Questão assim dá para fazer rápido quando você vê o texto e já interpreta o que o texto está falando. Porém, por eliminação dá para fazer também. Mas como estamos com pouco tempo, vamos para a questão de número 9. Agora, na verdade, vamos para a evolução e a questão de número 9. Atualmente, o medicamento de escolha para o tratamento da esquistossomose, causada por todas as espécies de verme xistossoma, é o Paraquesentel. Apesar de ser eficaz e seguro, seu uso em larga escala e tratamentos repetitivos em áreas endêmicas tem provocado a seleção de linhagens resistentes. Então perceba que houve a seleção. Quando você fala de seleção, de quem você lembra? Ou é Darwin ou é Lamarck. No caso Lamarck, você tem a lei do uso e desuso, que diz que quanto mais usa um órgão, ele hipertrofia. E se você não usa, ele atrofia. E a lei dos caracteres adquiridos, que também é de Lamarck, que diz que a característica que você adquire no ambiente é transmitida para os descendentes. Já Charles Darwin, ele fala da seleção natural, que é o que diz nessa questão, que diz que o mais apto sobrevive e o menos apto é eliminado. Ou seja, o ambiente ele vai selecionar aquela característica mais vantajosa. E esse que foi selecionado, ele vai se reproduzir e deixar um grande número de descendentes. Portanto, vamos analisar as questões. Bom, como ele coloca aqui, a seleção de linhagens resistentes. Os vermes tornaram-se resistentes ao entrar em contato com o medicamento? Não. O medicamento, né, ele não vai provocar resistência. Não. Essa resistência ela é causada por mutações e crossing over, e essas mutações são ao acaso. Na verdade, a seleção natural ela vai só selecionar, ela não vai tornar ninguém resistente. Essa resistência ela já acontece ao longo do tempo pelas mutações.
Letra B. Os vermes resistentes absorvem o medicamento? Fala sério. Claro que não. E ainda diz mais, passando para os seus descendentes, só se fosse Lamarck, mas nós estamos falando aqui de Darwin, de seleção de linhagem resistente. Letra C. Os vermes resistentes transmitem resistência ao medicamento quando entra em contato com os outros vermes? Também não, porque nós estamos falando aqui de Darwin. Os vermes resistentes tendem a sobreviver e produzir maior descendente do que os vermes sobre os quais o medicamento faz efeito? Perfeito. Aqueles vermes onde o medicamento fez efeito vão ser eliminados. E os vermes resistentes tendem a sobreviver, ou seja, a seleção natural, ela selecionou aquele verme que tem a característica vantajosa, que são os vermes resistentes. E os vermes que não têm a característica vantajosa, onde o remédio faz efeito, eles vão ser eliminados aos poucos. Portanto, a resposta vai ser a letra D. Vamos para a questão de número 10. Os três vertebrados marinhos abaixo, embora distanciados evolutivamente, assemelham-se muito quanto à forma geral de seus corpos, devido ao fato de serem submetidos à pressão de seleção semelhante. Então, esses animais, por estarem no mesmo ambiente, eles tiveram pressão seletiva semelhante. Por isso que eles têm uma estrutura ali semelhante, como a presença de nadadeiras. Então, todos eles têm a mesma função, que seria o quê? A natação. E as nadadeiras que proporcionam essa natação, por ter a mesma função, você fala órgão análogo. Então, órgão análogo é quando tem a mesma função e origem embrionária diferente. Se você observar, o golfinho, ele é muito diferente do tubarão. O golfinho é um mamífero, o tubarão é um peixe cartilaginoso. Olha a distância deles. Então, se eles estão bem distantes, sendo que esse ictiossauro é um réptil extinto. Olha a distância entre eles. Por isso é que a origem é diferente. Mas a função é a mesma. E quando isso acontece, são órgãos análogos. E toda vez, não vai esquecer, toda vez que o órgão for análogo, você vai marcar convergência adaptativa. É porque os animais, por serem submetidos à mesma pressão, há uma convergência entre eles. Eles vão o quê? Se tornando semelhantes, porque há uma convergência. Então, órgão análogo vai ser o quê? Convergência adaptativa. Repete. Órgão análogo, convergência adaptativa. Portanto, a resposta, letra A. Na questão de número 11, diz o seguinte: na figura seguinte, vemos os detalhes da anatomia dos ossos do membro dianteiro dos mamíferos. Apesar de terem funções diferentes, essas estruturas apresentam a formação e o arranjo dos ossos com padrões muito semelhantes. Ele já te deu a resposta aqui, Ele disse que tem padrões semelhantes e a estrutura é semelhante. Então, se ele tem estruturas semelhantes, tem a mesma origem embrionária. E toda vez que tiver a mesma origem embrionária, é órgão homólogo. E toda vez que o órgão for homólogo, você tem divergência evolutiva. Por quê? Porque perceba que eles têm aqui um mesmo ancestral. Mas com o tempo, olha só, cada um foi para um lado, para um ambiente, e eles tiveram pressões diferentes. E aí, com pressões diferentes, eles passaram a ter características diferentes. Mas perceba que a origem embrionária é a mesma, porque eles apresentam um ancestral recente. Então, quando tem a mesma origem embrionária, você vai marcar o quê? Órgão homólogo. E se o órgão homólogo sugere o quê? Evolução divergente. Olha só aqui a evolução divergente. Ou também chamado de irradiação adaptativa. Então, gente, falou órgão homólogo, irradiação adaptativa. Repete. Repete. Órgão homólogo sugere o quê? Irradiação adaptativa. E quando o órgão for análogo? Órgão análogo é o quê?
evolução convergente. Portanto, nessa questão, é a letra A, que diz o seguinte, que são estruturas homólogas e a diferença de funções entre tais estruturas, quando presente, deve-se à divergência o quê? Evolutiva. Vamos para o nosso próximo tópico. Na borda norte e na borda sul do Grande Cânion, habitam duas populações de esquilos com diferenças morfológicas marcantes, que em condições naturais, sem as barreiras geográficas, não são capazes de se intercruzarem. Ora, interessante, ele fez uma barreira geográfica. E essa barreira geográfica separou essas duas populações de esquilos, que com o tempo eles não mais cruzaram entre si. E se eles não cruzam mais, então eles são de espécies diferentes. Toda vez que não há cruzamento, gente, certeza absoluta, espécies diferentes. Então as duas populações constituem o quê? Espécies diferentes, devido principalmente ao quê? Ao isolamento reprodutivo. Então, quando é que eu sei que as espécies são diferentes? Quando eles não cruzam, quando há o isolamento reprodutivo. E grava uma coisa, toda vez que tiver uma barreira geográfica, o isolamento é chamado, a especiação é chamada de especiação alopátrica. O que é isso, professor? Especiação de repente é que especiação é a formação de novas espécies. E quando você tem uma barreira geográfica, você fala de especiação alopátrica. Quando não tem a barreira geográfica, você fala especiação simpátrica. Quando não tem a barreira geográfica. Se tem a barreira, alopátrica. E mais um detalhe, não esqueça o que é especiação. Especiação é a formação de novas o quê? Espécies. Portanto, aqui a resposta, letra B. Bem facinho, né, gente? Vamos para o próximo tópico. Agora vamos entrar em embriologia. Bom, aqui nós temos um sistema reprodutor feminino. Aqui você tem aqui a vagina. Você tem aqui ó, o útero. E você tem aqui a tuba uterina e o ovário. O que acontece? O ovário, se você observar, ele tem aqui o folículo ovariano, que eu vou chamar aqui de número 1. Esse folículo, observa que ele vai o que? Amadurecendo, olha só. E quem faz ele amadurecer? É o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Então, esse hormônio faz o folículo crescer. E depois que ele cresce, ele rompe. E o nome é ovulação. E quem faz isso é o LH, que é o hormônio luteinizante, que estimula o que? A ovulação. E o que é a ovulação? É a liberação do ovócito 2. Olha aqui o ovócito 2 é o secundário. Ele tem aqui a zona pelúcida e também aqui a coroa radiata. E esse ovócito 2, ele vai ser conduzido, tá vendo? Para tuba uterina, olha aqui ele. Depois que rompe o folículo, ele vai para a tuba uterina. E na tuba uterina, ele vai se encontrar com o espermatozoide, onde ele fez o zoom aqui, ó, mostrando a fecundação, a união do gameta masculino com o gameta feminino. Aí surge quem? O zigoto. Depois o zigoto sofre o quê? Clivagem, onde o zigoto, sofrendo clivagem, ele se transforma em duas células, que são chamadas de blastômeros. Então, o zigoto transforma-se em 2 blastômeros. Depois desses 2 blastômeros, se transforma aqui em 4 blastômeros. Seria a segunda segmentação. E aí ele sofre uma outra segmentação, dando origem a mais blastômeros. Isso vai numa exponencial. 2, 4, 8, 16, até formar um conjunto de blastômeros, um maciço celular, que você chama de mórula. Inclusive, meus alunos, na mórula que a gente tira as células-tronco totipotente. E a célula-tronco totipotente, ela pode formar
todas as células do corpo humano. Ela é muito poderosa. Também ela pode ser retirada da mórula e também do zigoto. Agora observa que depois da mórula, qual é a fase que vem? O blastocisto. Depois da mórula vem o blastocisto. E o blastocisto, que é a blástula, ela tem uma camada de célula externa, que aqui é chamada de trofoblasto, e um líquido, que nós chamamos de blastocele. Então, a blástula vai ter um líquido, que é a blastocele, e uma camada externa, que é o trofoblasto. E a blástula dos mamíferos, você chama ela de blastocisto. E é a fase de blástula que vai ocorrer a anidação. Portanto, João, se cair assim, qual é a fase que ocorre a anidação da embriologia? É a blástula. É a fase que vai nidar, se fixar onde? No endométrio. Agora, João, perceba que da blástula, que é tirada a célula-tronco pluripotente, ela também é poderosa. Ela consegue formar muitas células, mas não todas. Quem forma todas é somente a totipotente. Mas tanto a totipotente quanto a pluripotente são chamadas células embrionárias. E elas têm um grande poder de diferenciação. Então, se cair, o que é uma célula totipotente? É uma célula indiferenciada. O que é uma célula pluripotente? Também uma célula indiferenciada. Existe também as células-tronco adulta, que é tirada do cordão umbilical e da medula óssea. Já a célula-tronco adulta, a nossa, ela não tem tanto poder de diferenciação. Mas ainda assim, elas são chamadas de células indiferenciadas, tá, gente? Tanto a pluri, a TOT, quanto as células-tronco adulta. Ok? Bom, agora a gente vai ter aqui a terceira etapa da embriologia. A primeira foi a mórula, depois nós temos a blástula e agora a gástrula. A gástrula é muito importante porque ela tem intensos movimentos celulares. Lá na blástula, as células elas começam a se movimentar, dando origem a essa fase que é a gástrula. E aqui também é definido os planos corporais do animal. Mas eu quero destacar aqui para os folhetos embrionários e para o blastóporo. O que seria, no caso aqui, os folhetos embrionários? Aqui você tem a endoderma, que é o folheto mais interno, a ectoderma, que é o mais externo, e a mesoderma, que é o intermediário. Quando o animal tem dois folhetos, ele é diblártico, como a endoderme e a ectoderma. Se ele tiver os três folhetos, ele é chamado de triblártico. E quando não tem nenhum, é ablártico, como, por exemplo, os poríferos. E aqui eu coloquei para vocês, por exemplo, diblártico é o quinidário, que é água-viva. Triblártico eu tenho três folhetos embrionários, como o plateuminto, que é a tênia, nemateuminto, que são vermes de corpo cilíndrico, como a lombriga, molusco de corpo mole, como o caracol, a lesma, anelídeo, como a minhoca, artrópodos, como os insetos, os aracnídeos, equinodermo, como a estrela do mar, e os cordados, que entre os peixes, os anfíbios, répteis, aves e mamíferos, todos triblárticos. Também eu tenho o celoma. Essa mesoderma aqui, ó, se você observar, existe um negócio branquinho dentro dela, que é o celoma. Então a mesoderma ela vai dar origem ao celoma. O celoma ela vem de onde? Da mesoderma, o celoma verdadeiro. Os animais que não têm celoma são chamados de acelomados, como o plateuminto, que é o verme de corpo achatado. Já o pseudocelomado só tem um, que é o nemateuminto, que são vermes de corpo cilíndrico, como a lombriga. Nemateuminto é um único pseudocelomado. Então, se quer na tua prova lá, Eliude, nemateuminto, marque aí. Ele é o quê? Pseudocelomado, tá bom? Repete, gente, repete aí. Pseudocelomado. Isso, pseudocelomado. Também tem os celomados. Celomados são quem? O restante. Então, acelomado é o plateuminto, pseudocelomado, nemateuminto, e o celomado é o restante, que são os moluscos, anelídeo, artrópode, equinoderma e cordado, isso na ordem de evolução.
Que top, né? Aqui surge o celoma, surge os folhetos embrionários e também o blastóporo, que é essa abertura. E quanto ao blastóporo, o animal ele pode ser protostômio, quando surge aqui a boca, e deuterostômio, quando surge o ânus. Deuterostômio, eu só tenho equinodermos e cordados. Equinodermos e cordados. Então, repete aí, João, para mim. Deuterostômio, quem são? Equinodermos e cordados. E o restante, João, são os protostômios, que aí entra quinidário, plateuminto, nemateuminto, molusco, arnelídeos e artrópodos. Tá bom? Então, o que tem de novidade repetindo aqui? Os folhetos embrionários, o blastóporo, o celoma e a definição dos planos corporais do animal. E a última fase, João, meu querido aluno, eu tenho a neurula. Só que na neurula, eu quero que tu grave só duas coisas aqui. Na neurula, que é a novidade evolutiva aqui. A notocorda, que vai ser substituída pela coluna vertebral. Então, a notocorda, ela vai ser substituída nos vertebrados pela coluna vertebral. Outra coisa aqui importante, que é uma novidade aqui, é o tubo nervoso, que vai ser substituído posteriormente pelo sistema nervoso central. Quem? O tubo nervoso ou tubo neural, que são as duas novidades. Perceba que esse folheto aqui externo é a ectoderma, e é ele que dá origem ao tubo neural. Por isso, se cair numa prova, de onde vem o tubo nervoso? Ele vem da ectoderma, do mais externo, tá bom? Se você olhar bem aqui, ó, o arquíntero é o nosso intestino primitivo. E olha quem delimita ele. É a mesoderma. Desculpa, é a endoderma. Então, se cair numa prova, quem é que vai formar o nosso intestino, gente? É a nossa endoderma. Já a mesoderma forma quase tudo. É o restante. Vai formar quem? Os ossos, o coração, os vasos sanguíneos, o tecido cartilaginoso e assim por diante. Ok? Agora nós temos aqui os anexos embrionários. Você tem aqui, por exemplo, o âmnio. Esse âmnio, gente, ele tem um líquido, que é o líquido amniótico. E a função do âmnio é justamente evitar a desidratação do embrião. Ele vai hidratar o âmnio. Então, não vai esquecer, hidratação e proteção contra choques mecânicos. Já o lantoide, ele vai armazenar as excretas do embrião. Então, ele armazena as excretas. Então, bora repetir. Qual é a função do lantoide? Armazenar o quê? As excretas. O âmnio, ele tem a função de evitar a desidratação e proteger contra choques mecânicos. E o saco vitelino? Lembra a palavra vitelo, ou seja, ele vai dar nutrição, ele nutre o embrião. Já o córeo, ele está bem pertinho da casca, então córeo, ele faz o quê? Ele permite que trocas gasosas e também fornece proteção. Todo ovo que tiver esses anexos, você chama de ovo amniota. E esse ovo ele apareceu pela primeira vez nos répteis. Porque pela evolução dos vertebrados, você tem peixes que não tem ovo com casca, anfíbio também não tem, e depois do anfíbio vem os répteis. E os répteis conquistaram definitivamente o meio terrestre, e uma das características que possibilitou essa conquista é o ovo amniota. Agora, depois dos répteis, né, vem as aves, que também têm ovo amniota, e os mamíferos, que também têm ovo amniota. Quando eu falo ovo, gente, eu falo zigoto também. Então, o único anexo que não vai ter nem peixe, nem anfíbio, nem répteis e nem aves é a placenta. A placenta é exclusiva dos mamíferos. A placenta possibilita trocas gasosas, excreção. Também permite função imunitária, passagem de anticorpos, também hormonal, porque a placenta produz o HCG, que é o hormônio gonadotrofina coriônica,
que é o hormônio da gravidez, meus alunos. E a placenta só existe nos mamíferos, com exceção daqueles mamíferos que põem ovo, como os monotremados, onde eu tenho exemplo, o ornitorrinco e a ecdna, que são mamíferos ovíparos. Perfeito? Vamos agora para a questão de número 13. Questão de número 13. Formação dos tecidos ósseos no embrião humano inicia-se a partir da 8ª semana de gestação, considerando que a coluna vertebral exerce a função de sustentação no corpo humano. Tal função, anteriormente à sua existência, é desempenhada. Então, a coluna tem função de sustentação. Agora, quem é que forma essa coluna? Quem vem antes dela? É a notocorda. Portanto, a notocorda dá origem à coluna vertebral, onde nos vertebrados. Então, anteriormente à coluna, eu tenho a notocorda, portanto, letra E. Questão 14. A gástrula é um estágio de desenvolvimento formado por 2 folhetos embrionários e uma cavidade chamada quêntero, que se comunica com uma abertura chamada blastóporo. O blastóporo, dependendo do grupo animal, poderá originar quem, gente? Lembra que eu te falei no slide anterior? O blastóporo pode formar o ânus ou a boca. Se formar o ânus, o animal é deuterostômio, como equinodermos e cordados. E se formar a boca, ele é protostômio, que é o restante dos animais. Tá bom? Portanto, a resposta é a letra D. Questão de número 15. Bom, sobre o processo reprodutivo e o desenvolvimento em vertebrados, analise as informações a seguir. A formação da placenta é uma característica que ocorre em todos os vertebrados? Não, gente. Não acontece em todos. Somente onde? Nos mamíferos. Isso está errado. Item 2. A presença de ovos com envoltório rígido e fecundação interna são características importantes que propiciam a conquista do ambiente terrestre pelos vertebrados? Sim, a fecundação interna justamente propiciou a conquista do ambiente terrestre. Por exemplo, peixe, fecundação externa na água. Anfíbio, a maioria, a fecundação também na água é externa. Quem conquistou a Terra de forma definitiva? Os répteis, que têm fecundação interna e um ovo também rígido, como ele coloca aqui. Um ovo rígido, que é um ovo amniota, que tem aqueles anexos, o córeo, o âmnio, a lantoide e o saco vitelino. Portanto, está certo o item 2. Item 3. O âmnio é um anexo embrionário que se constitui numa bolsa e tem um líquido. Sim, o âmnio tem um líquido amniótico. E esse líquido protege o embrião contra choque? Sim, uma das funções é proteger contra choques e evitar o quê? A desidratação. Portanto, aqui a resposta 2 e 3, então letra C. Questão 16. Os gêmeos sempre exercem um fascínio para a maioria das pessoas, principalmente os monozigóticos. Vamos grifar aqui, monozigóticos ou idênticos. Parte desse interesse está relacionada ao fato de que esses indivíduos representam a manifestação natural que mais se aproxima da clonagem da espécie humana. Então, quando eu tenho aqui gêmeos monozigóticos, significa que eles compartilham o mesmo espermatozoide e o mesmo ovócito 2. Então, toda vez que tiver o mesmo espermatozoide e o mesmo ovócito 2, você vai ter o quê? Gêmeos idênticos. Então, você vai ter aqui, no caso, o zigoto, e depois forma o quê? O blastômero, e em um dado momento, essas células se dividem o quê? Em duas. Tá vendo? Em duas. Agora perceba que essas duas estruturas vêm de onde? Do mesmo espermatozoide e do mesmo ovócito 2. Agora, quando eu tenho um espermatozoide
e um ovócito, outro espermatozoide e outro ovócito, aí os gêmeos são dizigóticos ou fraternos. Então, se eu tiver 2 ovócitos e 2 espermatozoides, gêmeos fraternos ou dizigóticos. Se eu tiver um único espermatozoide e um único ovócito 2, então você vai ter gêmeos idênticos. Então, o mecanismo que está associado com a formação dos indivíduos citados é divisão do feto em gestação em 2 indivíduos separados? Claro que não. Letra B. Divisão do embrião? Aí sim. Do embrião, sim. Em 2 indivíduos, em 2 grupos celulares, o quê? Independentes. Bora ver a letra C. Fecundação de um óvulo por 2 espermatozoides? Não. É incompatível com a vida. Senão tu vai ter um óvulo com 23 cromossomos e 2 espermatozoides com 23, daria 69 cromossomos. Isso não existe na espécie humana. Ocorrência de 2 fecundações? Se fossem 2 fecundações, eram gêmeos diferentes, ou dizigóticos ou fraternos. Fertilização sucessiva de 2 óvulos? Não, porque se fosse 2 óvulos, novamente gêmeos fraternos. Agora a gente entra em biotecnologia. Bom, instituições acadêmicas, questão 17, e de pesquisa no mundo estão inserindo genes em genomas de plantas. Olha só, já matou a questão. Eles estão inserindo genes o quê? Em genoma de plantas. Então, eles estão modificando essa planta. Eles estão inserindo genes de outras espécies nessas plantas, que possam codificar produtos de interesse farmacológico. No Brasil está sendo desenvolvida uma variedade de soja com viricida ou microbicida capaz de prevenir a contaminação pelo vírus causador da AIDS. Que top, né? Essa leguminosa está sendo induzida a produzir a enzima cianovirina, que tem eficiência comprovada contra o vírus. A técnica para gerar essa leguminosa é um exemplo de... Gente, essa planta foi modificada geneticamente. Ela recebeu um gene que não faz parte do seu patrimônio genético, um gene que não faz parte do seu genoma. Por isso, isso é um transgênico, uma transgenia, um organismo geneticamente modificado. Agora a gente vai ver aqui a técnica de eletroforese. A eletroforese consiste em colocar o DNA em um gel, que seria um agar. Você coloca isso aqui na placa de eletroforese, só que essa placa ela tem sempre um polo negativo e um polo positivo. Se cair lá no Enem, por exemplo, onde é colocado o DNA? O DNA ele é colocado no polo negativo. Aqui está ele. Ó. Por que no negativo? Porque o DNA ele tem fosfato que tem carga negativa. Por isso ele é colocado no polo negativo. Aí depois que você liga esse aparelho na tomada, o DNA começa a migrar e ele deixa o quê? Um rastro. Os que tiverem os fragmentos mais próximos, onde foi colocado aqui a amostra, vão ser os fragmentos o quê? Maiores, os mais pesados. E os fragmentos aqui mais distantes vão ser os fragmentos o quê? Menores. Então isso é muito importante como princípio do processo, onde o polo negativo é onde é colocado o DNA, ele vai migrar para o polo positivo, os fragmentos menores estão mais distantes e os maiores estão mais próximos do local onde a amostra foi inserida. Agora vamos para a questão de número 18. Isso aqui, gente, que você está vendo, é uma eletroforese. Perceba que após a eletroforese fica esses rastros, que é o DNA. E é através da comparação que você chega a um resultado. Ó, o que diz a questão 18? O resultado de um teste de DNA para identificar o filho de um casal entre 5 jovens está representado na figura, que é essa figura aqui. Ó. As barras escuras correspondem aos genes compartilhados. Qual dos jovens é o filho do casal? Então ele quer saber
quem é o filho desse casal aqui, ó, desse casal. Para isso, você tem que comparar os genes de cada um dos filhos. E lembra que o filho tem que ter metade dos genes do pai e a metade da mãe. Se você olhar aqui o número 1, esse gene aqui, ó, do número 1, não compartilha com ninguém. Mas esse aqui compartilha aqui, ó. Ele compartilha com quem? Com o pai. Esse outro aqui, ó, não compartilha com ninguém. Portanto, o 1, ele não é filho desse casal. O 2, ele tem aqui um gene que compartilha com o pai, ó, esse aqui. Esse outro aqui compartilha com quem? Com a mãe. Tá bacana por enquanto. Mas esses dois aqui não compartilham com ninguém. Portanto, não pode ser também o número 2. Porque é preciso que tenha pelo menos a metade do pai e a outra metade da mãe em relação aos genes. Já o número 3, esse aqui compartilha com a mãe, que eu vou chamar de M. E esse outro aqui compartilha com o pai, que eu vou chamar de P. Esse outro gene compartilha com a mãe e esse aqui com o pai. Portanto, a resposta, quem é o filho do casal? É o número 3, porque ele segue a lei de Mendel, né? Onde metade das características vem do pai e a outra metade da mãe. Portanto, resposta letra C. Vamos para a questão de número 19. Aqui a gente tem uma PCR. A PCR, gente, é a reação de cadeia em polimerase. Perceba que a PCR começa com aqui, ó, uma molécula de DNA, e depois que você observar, a gente vai fazendo várias moléculas. O que eu faço com a molécula primeiro? Primeiro você tem que abrir a molécula, e a PCR é um aparelho que ele quebra as pontes que ficam entre as duas moléculas, que é a ponte de hidrogênio. E quando ela quebra, ela abre a molécula. Depois que ela abre, aí vem uma estrutura que nós chamamos de primer. O primer se encaixa em cada filamento que foi aberto. E logo em seguida, vem a enzima chamada de TAC polimerase. E essa TAC polimerase, ela vai colocar as letrinhas, que são os nucleotídeos. E aí depois, ó, você fez aqui uma molécula, aqui outra molécula. Aí de 2 vai fazer 4, de 4, 8, 16. E quando você percebe, tem milhares de cópias. Porque esse é o objetivo da PCR, fazer milhares de cópias. Ou seja, isso seria, né, vários o quê? Seriam clones, né? Porque você está fazendo várias moléculas, replicação de várias moléculas. Você está replicando a mesma molécula. Agora vamos para a nossa questão. O RT-PCR é uma das técnicas moleculares empregada para confirmar a presença do vírus SARS-CoV-2 em pessoas infectadas. Nesta técnica, a partir do material genético do vírus, são sintetizadas moléculas de DNA que em seguida são submetidas à PCR. Gente, uma coisa na PCR que ela não usa o RNA. A PCR usa o DNA. Ela amplifica várias moléculas de DNA, amplificar e fazer várias cópias. Só que o coronavírus, ele é de RNA. Por isso que o coronavírus, eu tenho que primeiro transformar o RNA em DNA, e aí eu uso uma enzima chamada de transcriptase reversa, e aí depois que ele vira DNA, aí sim, hein, Micaela? Aí sim você faz a PCR. Tá vendo, Júlia? Aí você faz o quê? A PCR. E aí você vai fazer várias cópias. E a RT-PCR é considerado o teste padrão ouro da Covid. Ele é top dos tops, gente. Agora vamos para a nossa pergunta. Na técnica do PCR, o material genético do vírus é quem? É o RNA. Quem é o material genético do vírus? É o RNA. E esse RNA, o que ele vai ser feito? Ele é transcrito em molécula de DNA. Então, o material genético do vírus é transcrito em DNA, que são depois o que? Replicados pela PCR, porque a PCR vai replicar, vai fazer várias cópias, portanto, resposta o quê? Letra B. Agora,
Questão de número 20. A tecnologia do DNA recombinante compreende um conjunto de técnicas de biologia molecular que utiliza enzimas celulares e permite a manipulação de moléculas de DNA de forma específica. Essa tecnologia é essencial na área da saúde para o diagnóstico de distúrbios genéticos e rastreamento do genoma humano. A função das enzimas de restrição, olha, ele quer saber aqui só as enzimas de restrição. E a enzima, gente, ela corta o DNA em pontos específicos. Então a função dela é cortar o DNA em pontos específicos. Mas aqui eu trouxe para vocês, por exemplo, como é feito a tecnologia do DNA recombinante. Está vendo essa tesoura? É a enzima de restrição. Ela corta o DNA em ponto específico. Aí é preciso o gene de interesse. O gene que eu quero fazer, por exemplo, aqui, uma clonagem. Aí eu corto esse gene com a mesma enzima. Aí depois você pega isso e encaixa onde? No plasmídio. Essa estrutura aqui que eu vou chamar de número 1 é um plasmídio, que ele é retirado de bactéria. Então eu corto ele com uma enzima de restrição. Aí eu pego um gene de interesse, também uso a mesma enzima, e depois eu ligo elas. Você coloca o gene de interesse e conecta com o plasmídio. E aí você usa o quê? Uma DNA ligase, que é uma enzima. Depois que você liga, né, você junta o gene de interesse com o plasmídio, e isso agora é um DNA recombinante. Por que recombinante? Porque ele vai ter tanto o DNA do plasmídio, que é da bactéria, quanto o DNA de interesse. Depois você coloca isso dentro da bactéria. E quando a bactéria se dividir em duas idênticas, o gene de interesse também vai ser replicado. Então perceba que eu estou fazendo várias cópias do mesmo gene, que é o gene de interesse, claro, usando aí um plasmídio. Quando você faz isso, é clonagem molecular. Clonagem molecular é clonar moléculas de interesse, usando a tecnologia do DNA recombinante. Agora perceba que nessa técnica eu preciso do plasmídio, da enzima de restrição, da DNA ligase e da bactéria que vai se replicar ali por bipartição. Portanto, a resposta, letra B. Próxima questão. Questão número 21. Um adenovírus foi modificado geneticamente para inserir um genoma normal numa célula humana que apresenta um gene anormal. A figura ilustra o momento da adsorção do vírus na membrana celular. Tal técnica molecular, cujo objetivo é o tratamento de uma doença genética, é denominada, gente, toda vez que você usar um vírus para levar uma sequência genética correta até um local onde tem uma mutação, o nome disso é terapia gênica. A terapia gênica tem como objetivo tratar doenças, tratar uma doença genética. Mas lembre que a terapia gênica usa um vetor, que pode ser um plasmídio, mas geralmente usamos um vírus. E quando você usa um vírus para levar uma sequência normal até um local mutante, né? Isso é terapia gênica. Ok? E é interessante que quando esse gene chegar nesse local, esse gene normal, esse gene vira um RNA mensageiro e que vai virar o que? Uma proteína. Então, esse gene que eu estou inserindo, esse gene que o vírus está levando, vai passar a produzir proteínas normais e dessa forma tratando o paciente, né, com a terapia gênica. Portanto, a resposta, letra D. Agora nós vamos para a citologia, mas aí eu vou parar e vou fazer um outro vídeo, tá bom, gente? Para não ficar muito pesado, tá bom? Muito obrigado, né? E até a nossa outra aula. Abraços a todos aí e muitas bênçãos.